O amor de Deus, ele olha para nós, pecadores, imperfeitos, e diz: eu te amo e dou o meu filho pela tua vida. E tem mais, o amor de Deus nos transforma, nos liberta, nos santifica, nos purifica. O amor de Deus nos salva, nos salva. Você entende o que é ser salvo? Você entende o que é ser salva? Você entende, louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem para você é muito maior e muito melhor do que o mundo te oferece? Você entende que você tem um tesouro no céu, que esse tesouro da terra vai acabar? Você entende que o que Deus tem para você é uma casa preparada de excelência? Porque tudo que Deus faz por nós, para nós é de excelência. Ele deu o filho dele de excelência pela tua vida e pela minha vida. Você está aí triste porque não tem uma casa própria, você está aí triste porque está no aluguel, você está aí triste querendo que Deus realize teus sonhos, teus projetos na terra, e Ele vem e diz para você: eu tenho uma casa que teus olhos não contemplou, eu tenho para ti, louvado seja o nome do Senhor, tudo do melhor, eu tenho para ti, louvado seja o nome do Senhor, um lugar de honra, louvado seja o nome do Senhor, um lugar a qual tu não irás mais adoecer, sofrer, morrer, ser perseguida, ser odiada. O que eu tenho para ti, louvado seja o nome do Senhor, é parte da minha herança. Oh, maravilhoso, maravilhoso, né? Deus será feliz quando você entender que a tua felicidade é ter Cristo na tua vida, porque Ele te salva, porque Ele te ama, Ele não te trai, Ele não te trai, Ele não te abandona. A felicidade não está em pessoas, a nossa felicidade não está em dinheiro, a nossa felicidade não está nos bens materiais. Tem pessoas felizes no aluguel e tem pessoas infelizes com casa própria. Porque tem pessoas infelizes tendo tudo nessa terra. E tem pessoas felizes não tendo nada. Vivendo no aluguel, comendo feijão com osso. É, gente, é uma coisa gostosa, né? Por quê? Porque a felicidade está em Cristo. A felicidade está em Cristo. A felicidade não está nas pessoas, tem que estar em nós. Se Cristo não estiver em nós, a gente não consegue ser feliz nesse mundo. Porque esse mundo é de aflições. Esse mundo não é de felicidade, gente. Não é. Louvado seja o nome do Senhor. A felicidade nessa terra passageira. Jesus passou pela terra de passagem. Ele disse que o mundo não era dele, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi para o Pai preparar casa para você e para mim. Nós iremos viver essa felicidade. Lá você será feliz. Lá você não vai chorar. Lá você não vai ficar doente. Lá você não vai se preocupar com contas. Lá você não será mais traído, perseguido, odiado. Não. Você viverá um grande amor. Esse grande amor que você quer viver aqui na terra. Eu já disse para vocês, não existe um homem perfeito na terra, não existe uma mulher perfeita. Então a gente tem que aprender a amar os imperfeitos. É isso que Jesus faz conosco. Ele ama nós que somos imperfeitos. Só que Ele ama e Ele nos transforma a ser perfeito. A cada dia você está sendo melhor. A cada dia nós estamos sendo melhor. Por causa de quê? Por causa do amor de Cristo. Então, entrega teu coração para Jesus e vive um grande amor com Jesus. Vive um grande amor com Jesus. É isso que nós precisamos. Porque às vezes as pessoas querem viver um grande amor. Só que não existe esse grande amor por pessoas que não têm Jesus na vida. Se tiver Jesus na vida, terá um grande amor. Por quê? Porque Jesus na vida desse homem vai saber cuidar dessa mulher. Jesus na vida dessa mulher vai saber cuidar desse homem. Mas se nós não tivermos Jesus no nosso coração, a própria palavra de Deus diz que não sai coisa boa não de nós. Não sai. Mas com Jesus no nosso coração, aí sim, sai coisas boas de nós. Jesus, ele deixou os interesses dele no céu, por causa do amor por nós. Olha para Jesus, gente, a gente tem que olhar para Jesus. Se nós olharmos para Jesus, a gente vai ver a vida que ele viveu na terra. Como é que pode o Filho de Deus foi colocado numa cruz, crucificaram, traíram, mataram, mas não venceram, porque ele venceu a morte. Quando eu digo, Senhor, eu quero isso, eu fico lembrando de tudo que Jesus passou. Senhor, eu não sou digna. Gente, eu não passo nem a unha, eu não passo do que Jesus passou.
vejo o cuidado de Deus, eu vejo o amor de Deus, eu vejo como nós somos tão fracos, sabe? Porque Deus, ele não dá fardo pesado para quem não pode suportar. Eu digo para Deus, Deus, eu sou muito fraca, não suporto muita coisa não. Eu digo para Deus, eu sou fraca, Senhor, não suporto muita coisa não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse fardo aí, Senhor, não... Gente, eu olho para as vidas que estão aí em outros lugares, que estão passando pelas perseguições, que estão presos, que foram condenados. E você está aí infeliz porque não tem um marido, porque não tem uma mulher, porque não tem dinheiro, porque não tem trabalho, porque não tem uma casa própria. Eu olho para os cristãos, eu olho para aqueles que estão sofrendo pelo nome de Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós sofreríamos pelo amor dele. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, vá lá, estude, que nós iríamos sofrer por amarmos a Cristo. E eu olho para esse povo que está passando por tudo isso, e eu reclamar que eu moro numa casa alugada, eu reclamar porque eu não tenho um banquete, as melhores comidas, melhores roupas. Não, gente, não. Eu só tenho a agradecer. Todos os dias eu agradeço, todas as horas eu agradeço. Estou no aluguel, estou agradecendo. O que eu como, estou agradecendo. O que eu tenho, eu agradeço. Todas as horas estou agradecendo. Sabe por quê? Porque meus irmãos em Cristo estão no cárcere. Meus irmãos em Cristo têm morrido pelo amor de Cristo. E eu não tenho passado o que eles têm passado. Tudo é falta de entendimento nosso. Tudo é falta de entendimento nosso. Nós somos a igreja perseguida. Dá para entender? Nós somos perseguidos. Aquele que não é perseguido, tem que aceitar Jesus. Tem que ter um encontro com Jesus. Porque aquele que tudo está bem, tudo está maravilhoso, que tudo é só vitória, esse não incomoda o inferno não. Não faz nem cosquinha no inferno. Mas esse que está chorando, gemendo, esse que está passando por provas, lutas, que está aí renunciando, sofrendo, louvado seja o nome do Senhor, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque tem pessoas sofrendo por causa das suas dores. Não porque ama Cristo. Né? Tá sofrendo porque não tem uma casa própria. Tá sofrendo porque não tem um marido. Tá sofrendo porque não tem uma mulher. Tá sofrendo até quando tem saúde. Tem tanta gente na UTI, tem tanta gente com câncer. Tem gente com saúde sofrendo. Procurando sofrimento para sua vida. Tem gente que está com saúde, está bonito, está bonita e diz que está sofrendo. Gente, tudo é falta de entendimento nosso. Não é as dores, não é a tribulação, não é a fome, não é porque não tem um marido, não é porque tem uma esposa que você é infeliz. Não, não é não, gente. Você é feliz porque tem Cristo. Se você tem Cristo no coração, você vai entender a verdadeira alegria. Porque com Cristo nós somos salvos. Vamos para a palavra que está em 2 Reis, capítulo 4. Poderoso Deus, dá-nos entendimento da tua palavra. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a nossa vida. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha que maravilha. Hoje a gente vê pessoas que não temem ao Senhor, falam o nome do Senhor, mas não temem, não obedecem. Todo aquele que não obedece a Deus, ele perdeu o temor. Ele peca adorando a Deus, diz. Está no pecado pregando, está no pecado orando, está no pecado e diz que é o adorador, está no pecado e diz que está na igreja, está no pecado. O que é estar no pecado? É ter uma vida contínua daquele pecado. Isso é estar no pecado, aquela prática do pecado todos os dias. São pessoas que perderam o temor. Só que o que? Esse servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. É uma mãe aflita, uma viúva, a qual veio buscar socorro. Por quê? Porque os seus filhos estavam indo ser como escravos. Havia uma dívida. Então, como nem ela trabalhava, nem os filhos, eu creio que não, porque não tinham dinheiro para pagar a dívida, o que seria feito? Seria levado os filhos como escravo. Eu vi um missionário
Eu acompanho um missionário que ele paga dívidas para libertar famílias. Tem uma nação que ele pega a família e leva como escravos. Lá tem muitas famílias escravas. E esse missionário, ele pede ajuda e ele vai lá, paga a dívida e a família é liberta. Eu acompanho esse missionário. É muito lindo. É muito linda essa obra. Olha só. Ele pede para libertar famílias que são escravas. Escute. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Eliseu perguntou a ela, né? Diz-me o que tens em casa. Eliseu perguntou a ela, diz-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada em casa. Olha aí, gente. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente tem alguma coisa em casa, não é verdade? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente não vai chegar hoje com Deus e dizer, Senhor, eu não tenho nada. Não é verdade? Eu acredito que você que está aqui ouvindo essa palavra, com certeza tem alguma coisa em casa. E essa mulher, ela também tinha. Olha aí. Ela também tinha. O que foi que ela disse? Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Olha, com tudo é um entendimento. Ela disse que não tinha nada em casa. Mas o que foi que ela disse? Mas eu tenho uma botija de azeite. Então, ela tinha algo. Ela tinha botija de azeite. Você está entendendo? Às vezes é tudo o nosso entendimento. É você dizer que não tem, tendo. Porque ela disse, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então ela tinha, olha só, louvado seja o nome, ela tinha uma botija de azeite, mas o entendimento dela é que ela não tinha. Então tudo está no nosso entendimento. Então o que você tem aí é o bastante para Deus fazer milagre. Essa mulher foi buscar o profeta e este profeta, louvado seja o nome do Senhor, foi usado por Deus para dar a vitória àquela mulher. Escute, então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Olha só, ele falou, vai, empresta vasilhas e não poucas. A mulher, sem entender por que tinha que buscar mais vasilhas, ela foi e emprestou. Agora, olha só o milagre. Olha só o que aconteceu. Então, entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Gente do céu, fecha a porta do teu quarto e ora. Se você soubesse que quando você ora, Deus transborda o azeite na tua vida. Quando você ora, o azeite desce, o milagre desce, a cura desce, a providência desce, a resposta desce. Quando você ora, louvado seja o nome do Senhor, o transborda, louvado seja Deus. Sabe qual é o problema? Que você quer vitória, mas não quer orar. Sabe qual é o problema? Você quer vitória, mas está orando pouco. Sabe qual é o problema? Que você quer milagre, mas tem orado pouco. Fecha a porta do teu quarto e ora. Então disse ele, então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos. Esse que é o problema, gente. Muitas das vezes você não quer se trancar para orar, você não quer se trancar para buscar milagre, você não quer se trancar para buscar a Deus. Às vezes você está trancada, mas está lá reclamando. Às vezes você está trancada na tua casa, mas está lá murmurando. Às vezes você está trancada na tua casa, mas está lá botando dificuldade em tudo, e não vendo Deus contigo. Tudo é falta de entendimento. E ela foi e se trancou com seus filhos, e lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Tá entendendo? Então o azeite só vai parar
quando o problema estiver resolvido. Dá para entender, gente? Dá para entender que a tua oração, enquanto você não conseguir aquilo que você está pedindo de Deus, não para de orar. Não para de orar. Está querendo a libertação do teu filho? E para de orar. Está querendo o milagre da causa própria? Não para de orar. Está querendo a libertação dos teus filhos que estão no vício? Não para de orar. Só para de orar quando chegar a libertação do teu filho. Só para de orar e houve o tempo que o azeite parou. Por quê? Porque o milagre aconteceu. Já tinha ali o bastante para pagar a dívida. Está entendendo? A oração só deve parar quando você vê a resposta. A oração só deve parar. O que eu estou dizendo de parar? Você está orando pedindo a libertação de alguém. Não é verdade? Um exemplo. Aí o que acontece? Você deixa de orar. Não deixa de orar. Enquanto você não vê o milagre, não deixa de orar. Enquanto você não vê que o azeite encheu toda a necessidade, não para de orar. E o que aconteceu? Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, ao qual lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos vivem do resto. Tá entendendo? Esse é o nosso Deus de providência. O nosso Deus de providência, louvado seja o nome do Senhor, ele te dá condições para você pagar dívida e viver ainda de todo o resto. Mas como você não tem, louvado seja o nome ainda, essa quantia para viver, o que você vai fazer? Você vai orar. Continue enchendo a vasilha, continue enchendo, seja de lágrimas, seja de jejum, seja de palavra, seja de oração, mas continue enchendo o vaso. Você é o vaso e esse vaso vai transbordar. Deus vai fazer você transbordar para a direita, para a esquerda. Louvado seja o nome. Onde tu colocar a planta dos teus pés, vai prosperar. Aonde tu tocar, vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o segredo é orar, porque quando ora, o azeite desce. Quando ora, a resposta desce. Quando ora, o milagre desce. Quando ora, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor enche o vaso. Deus é maravilhoso, né? Essa foi a mensagem. Entendemos? Não vamos parar de orar enquanto nós conseguimos a vitória. Eu estou em oração. Você tem que estar em oração. Você quer que o azeite transborde? Então ore. Você quer a tua vida mude? Então ore. Você quer a resposta de Deus? Então ore. Você quer milagre? Então ore. Gente, eu não estava triste, eu estava orando. Eu estou orando. Por tudo aquilo que eu quero, eu estou orando. E é isso que nós temos que fazer, é orar mais, é orar. É orar, porque o azeite vai descer. Ele não vai descer, ele está descendo. Porque eu tenho certeza que você que está aqui é uma pessoa de oração. Então o azeite está descendo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse azeite vai encher toda a botija. O que significa encher toda a botija? Vai preencher toda a tua necessidade. Tudo aquilo que tu precisa. Então foi isso que o homem de Deus disse para ela. Vai, vende e paga a tua dívida e vive. Vive com que sobrar. É isso que Deus faz, ele te dá a providência, ele não deixa faltar, mas esteja na posição que Deus nos manda estar. Vamos orar. E o azeite está descendo, vamos continuar a orar. E o milagre está acontecendo, vamos continuar a orar. Louvado seja o nome do Senhor. E o azeite está descendo, ele só vai parar quando nós recebermos a nossa vitória. Amém? E você que está afastado de Jesus, volte para Jesus, porque Jesus está voltando. Volte para Jesus, pelo amor de Deus. O que foi que Jesus te fez? Não fez nada. Pelo contrário, ele fez tudo por nós. Ele deu a vida dele por nós. E você se afasta de Jesus por quê? Por que você se afastou de Jesus? Foi o fulano que te traiu, não foi Jesus? Por que você se afasta de Jesus? Não se afaste de Jesus. Quem tem Jesus na sua vida, ele é a nossa felicidade.